Vamos ver esse vídeo aqui do Arthur. Como a extrema-direita coopta jovens de classe média. Eu tenho um Substack, né? Onde eu posto as coisas que eu tô tentando fazer, assim, de crônica e tal. Tem um Substack, Arthur Petri lá. Inclusive, lá tem um texto bem legal que eu falo sobre... Eu acho que o título é Como a Comédia me fez quase participar de um grupo de extrema-direita. Caramba. Tá lá no meu Substack. O que é Substack? É tipo um blog. Ah, Que existe o Twitter, né? Instagram, existem redes sociais que são mais fast food, assim. E você tem o Substack, que as pessoas postam textos grandes, estudos ou crônicas, contos, opiniões, artigos. Era pra ser isso, agora já começou a virar meio que um Instagram também. Agora começou a ter videozinho, começou a ter texto curto, mas a origem do Substack é texto longo, para as pessoas saírem das redes sociais rápidas e lerem textos maiores, assim. Então tem um monte de gente, você pode legal. fazer um texto agora sobre o Grêmio, sobre qualquer coisa da tua vida aí. E tem público lá, tem uma audiência legal. Tem bastante gente lá. Cara, nunca tinha ouvido falar disso já. Não, não. Pois é, Eu sei que interessante. O Twitter agora liberou artigo, né? Os meus textos do Conflagração, eu acho que eu vou jogar lá no Substack. Agora dá pra fazer artigo no Twitter, texto longo, dá pra fazer. Não, interessante. Eu não sabia disso. Mas lá o feed, assim, você abre o feed e aparece crônica do fulaninho sobre o sol da manhã, artigo não sei o que, uma timeline cheia de... Como se fosse uma revista. Aí você clica lá no que você quer ler. Aí tem professor de linguística lá, que dá dica de comunicação. É bem legal. Legal. É bem maneiro. Eu sigo uns professores de linguística que eles corrigem textos amadores das pessoas. Você pode mandar, vê meu texto aqui. Aí o cara analisa não só a gramática, mas técnicas literárias também, técnicas narrativas, ele te passa um feedback. Aí eu acompanho ele dando feedback pros outros, assim. É bem legal, assim. Legal. Substack é bem legal. E aí tem esse texto que eu postei lá. Acho que foi o primeiro que eu postei lá nesse Substack. Eu conto toda a história da tatuagem que eu tinha lá, do Proud Boy. Pra tatuagem. E aí eu explico tudo, conto como é que eu caí nesse negócio, como é que eu saí. É um texto enorme lá, bem grande. Porque eu conto tudo, desde quando eu conheci comédia e como que eu fui. Como que o funil, né? Como foi afunilando essa narrativa toda, até eu conhecer um comediante específico que criou esse negócio. Aí quando eu vi, eu tava dentro, e aí quando eu olhei pra trás, é toda a historinha lá, tudo. Bem legal. Que massa. Bem legal o texto lá. Bem legal. Pensando em fazer um vídeo documentário sobre isso mais pra frente. Legal. Legal mesmo. Vou fazer. E um livro, quem sabe? Mas eu acho que deve ter mais coisa, né? Porque foi muito rápido, assim, né? Não tem... Eu acho que tem gente que cai nesses grupos e fica tanto tempo que o cara consegue escrever um livro sobre a saída, sobre como é que é. Aquele título que tu falou anterior, que tu falou da extrema-direita ali, como é que era? Como a comédia me fez quase participar de um grupo de extrema-direita. Isso aí é um título de livro bom, né? Legal. Esse é um título de livro bom. Não, é bem interessante porque tem toda uma coisa de masculinidade, sobre o homem da classe média, como é que ele se vê na sociedade, o que ele sente e por que ele sempre cai nesses grupos de red pill, de extrema direita, por que no Twitter os perfilzinhos nazistas lá é sempre o molequinho da classe média, talvez não conhece o pai, por que sempre... Sabe por que eu acho que sempre o grupo de homens de uma faixa etária específica e de uma classe social específica acabam caindo nesses grupos? Eu não diria que nem a classe média, porque classe média no Brasil é muito difícil de definir, tá ligado? Eu diria que a classe pobre e média é a que mais é cooptada, são as que são mais cooptadas por esses grupos. E veja, eu não estou falando só de grupo de extrema direita ou grupos criminosos ou coisa assim. Eu estou falando de qualquer grupo que seja meio subversivo. É porque nós, os homens da geração Z, ou mesmo os millennials ou as gerações anteriores, que estão dispostos a fazer coisa, a trabalhar, a produzir e tal, nos vemos prejudicados por muitas coisas ao nosso redor. Aí acontece que eles começam a procurar grupos com quem eles se identificam. Os anarcocapitalistas aqui no Brasil, por exemplo, são um grupo assim também, tá ligado?
de pessoas que estavam descontentes com a sua situação, começaram a pesquisar, começaram a buscar informações sobre preferência temporal, poupança, esse tipo de coisa, e caíram no anarcapitalismo. Muitos grupos se confundem, muitos grupos se misturam, muitas pessoas participam de mais de um grupo meio que informal, porque não existe um grupo oficial da parada, tá ligado? Toda pessoa que é produtora, ou que quer produzir, se sente prejudicada porque os seus benefícios são tirados, ou a sua propriedade é tomada e tal, para beneficiar outras pessoas, acabam se radicalizando. Tá ligado? Se você sente que você está sendo punido por fazer algo bom, e outra pessoa que está vagabundeando está recebendo algo que é oriundo da sua punição, esse sentimento começa a crescer, a crescer, a crescer, e as pessoas vão buscando grupos e vão se radicalizando, tá ligado? Alguns se tornam MGTOWs, outros só são Red Pills, outros se tornam libertários, outros que têm a mente completamente quebrada caem em grupos de supremacistas e tal, esse tipo de coisa, tá ligado? Esse tipo de efeito ocorre com mulheres também? Eu acho que não. Você vai voltar a comer picanha. Opa! PPKP Slava mandou R$ 5,50. Obrigado pelo donate, vamos assistir sim. Eu acho que mulheres podem cair nessa armadilha social também. Quer dizer, é uma armadilha social para o... Se você... A armadilha social é você cair em uma espécie de depressão ou numa desistência de progresso, tá ligado? Mas eu acho mais difícil as mulheres seguirem por esses caminhos porque as mulheres são menos prejudicadas socialmente. Geralmente elas estão do lado que é beneficiado. Tá ligado? Basta você ver quem trabalha mais, quem se aposenta menos, quem paga mais impostos para que outras pessoas tenham benefícios sociais, enfim. Sempre esse perfil que cai pra esse negócio. Tem uma coisa interessante aí, assim. Porque realmente é um cara que tá sem referência, sem saber o seu lugar no mundo. Ele tem umas dores muito específicas, assim. E esses grupos, eles sabem te dar exatamente a resposta que você precisa pra se livrar desses sentimentos. De rejeição, de não conseguir pegar mulher, de não ter dinheiro. Toda essa pressão que o homem da classe média tem, né? De ser um fracassado, não conseguir pagar as contas, não reproduzir, não conseguir atrair mulheres. Toda essa dor é pouco falada, assim, né? As pessoas não falam muito. E é justamente esse vácuo que faz esses grupos crescerem. Porque eles pegam bem aí, os caras. Eles pegam bem aí. E no meu caso, me pegaram. Eu acho que isso aqui já é um sintoma do problema, tá ligado? O cara, por exemplo, ele não consegue pegar mulher. Um exemplo bem esdrúxulo, que eu acho uma merda isso aí, porque tem gente que vive em função disso. Mas digamos, o cara não consegue pegar mulher. Aí ele começa a avaliar, por que eu não tô pegando mulher? O que é que eu preciso pra pegar mulher? Ou eu vou ser um shed naturalmente, ou eu tenho que ter grana. Eu tenho que ser, aparentemente, um cara provedor, um cara que tem carro, um cara que tem capacidade de levar a mulher pra um jantar caro, pra um lugar bom, blá, 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 blá. Aí por que é que eu não consigo fazer isso? Ele vai avaliar, porra, a economia tá piorando, as compras que eu faço sugam todo o dinheiro do meu salário, ou então meu salário é muito baixo, o meu poder de compra cai constantemente, inflação, blá, 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 mais impostos para dar benefício para vagabundo, esse tipo de coisa. Aí a parada vai se intensificando, tá ligado? A raiz dos problemas, de boa parte desses problemas, é a expansão da base. Inclusive, tem um livro que eu não me recordo agora, mas que fala que talvez tenha sido 6 lições. Fala que a questão da hiperinflação alemã foi o caldo de cultura para o Bigode chegar ao poder, tá ligado? Mas enfim. E, inclusive, eu acho que é mais fácil homens caírem nessa, ou homens ficarem pendendo para certos grupos assim mais radicais do que as mulheres, porque a mulher não tem essa pressão de resolver a vida de alguém. O homem só tem valor se ele resolver algum problema para alguém, principalmente para uma mulher. A mulher não tem esse peso, tá ligado? Não via comédia, né? O cara era engraçado, tá? Começou com o Bill Burr falando de mulher, aí tem o Patrício O'Neal, aí vai caindo no funil até que eu conheço um cara específico que era um comediante que tinha um programa
Aí dentro do programa acontece lá uma piada que sai, os caras perdem a mão e viram um grupo, e aí daqui a pouco virou uma organização de direita terrorista. E aí você olha, como que isso aconteceu? Você tem respostas do que isso aconteceu. Eu vi isso acontecendo e sei por que isso aconteceu. Porque o homem da classe média revoltado com tudo, ele é muito facilmente cooptado por esses discursos assim, de extrema direita. Muito fácil. Ele te dá autoestima, ele te dá resposta, ele te fala por que as mulheres não te dão. Veja, eu diria até que o próprio anarcocapitalismo também é um grupo que vocês... É um grupo à direita da esquerda, por assim dizer, mas também é à direita da direita. É tão extremo, é tão extremo, é tão extremo, é tão pró-liberdade individual e capacidade de segurança, blá, 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 que é enquadrado como extrema esquerda também. Agora, acontece que eu acho que muita gente é cooptada por causa disso. Não sei se cooptada é a palavra certa, tá ligado? Mas eu acho que muita gente é atraída por conta desses problemas. E aí, o grupo dos ANCAPs se divide em dois grupos. O cara que ele entrou no ANCAP só porque ele tá revoltado, ou ele começou a se autodenominar, ou se autodeclarar, ou seguir o anarcocapitalismo só porque ele tá revoltado. E aí esse cara também é o cara que vira o Renato Impera. Também é o cara que vira o Mídia BH. Ele só tava revoltado, mano. E aí ele achou que a solução era o ANCAP e virou ANCAP. Aí depois ele achou uma solução melhor, o que ele considera melhor. E tem outro tipo, que é o ANCAP que se torna libertário. Que ele começa a estudar, aí ele, entende a ética libertária, entende o princípio da não agressão, entende o Rothbard, entende as questões econômicas. Aí esse cara, ele meio que se limpa com o tempo do sentimento único de revolta. A revolta existe, as dores continuam existindo, só que as dores não são as únicas coisas que o compõem. Entende o que eu quero dizer? Não sei se eu tô sendo claro, tá ligado? Entrou por propaganda, vai sair por propaganda. Mas eu não digo nem isso. Todo mundo entra por propaganda, mano. Todo mundo tem o primeiro contato é sempre por propaganda. É sempre por propaganda. Eu não diria nem que a questão é a propaganda em si. Propaganda é bom. Propaganda é bom. Propaganda pode ser boa. A questão é que quem entra por estar revoltado apenas e não quer melhorar, e não quer se tornar uma pessoa melhor, acaba saindo fácil também. Tá ligado? Porque você acha que todos os problemas que você tem são causados pelo Estado. Então, se você for anarcocapitalista, você encontrou um inimigo para você lutar, que é o inimigo que tá te fazendo seu merda. Só que quando você começa a reconhecer que o Estado ele só é um causador ou catalisador dos seus problemas, e você tem diversos outros problemas que são oriundos de você mesmo, da própria realidade, da sua própria existência, da falta de esforço, por exemplo, aí é hora de se revoltar contra aquilo que é você e te faz mal. E algumas pessoas não querem ter que lidar com isso. Aí é o cara, por exemplo, que... Não, eu era ANCAP, mas eu virei meio autoritário aí. Agora eu sou autoritário, entende? Eu sou o pardo. Bola. E aí você cria uma rivalidade com as mulheres, aí você nutre esse julgamento de qualquer mulher que tenha tatuagem, que fez não sei o quê, que tem passado sexual. Isso te dá uma certa segurança de que o problema não é você, são elas. O problema econômico também, que é obviamente uma falha do capitalismo que deixa tantas pessoas nesses lugares sem nada, sem chão, né? É obviamente, o que você vê, as reclamações desses grupos é tudo assim, o homem pobre não consegue nada. Um parênteses aqui. Quando as pessoas falam problemas do capitalismo ou alguma coisa assim, eles não estão falando de livre mercado muitas vezes. Eles estão falando só do cenário atual que nós não consideramos que é capitalismo. Entende? Então é bom interpretar dessa forma. Tá ligado? Porque isso evita que os pensamentos conflitem. O que ele está querendo dizer aqui é que o que existe agora tem problemas. E os ANCAPs também concordam que o que existe agora tem problema. Só que os ANCAPs não acreditam que isso é capitalismo e eles denominam como capitalismo, entende?
o homem feio e pobre é fudido, o mercado sexual é injusto porque as mulheres só querem os caras ricos. Aí você ouve isso e você pensa, cara, você entendeu que você tá descrevendo o sistema capitalista como ele é, que ele deixa você no meio do lamaçal, você Mais uma vez, o termo não importa. O que importa é o conceito do que ele está falando, tá ligado? sente esse monte de dor, só que ao invés de você entender o que estava acontecendo, você botou a culpa nas mulheres. Ou no esquerdismo woke. Assim, não, cara, você tá sofrendo porque você não tem perspectiva de futuro. Você não tem grana, você não tem emprego. As mulheres não querem te dar porque elas também estão nesse sistema e elas também têm que pensar nelas, elas também têm que dar pro cara que tem a Ferrari, porra. Porque se não for isso, ela vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Ela tem esse, ela tem esse, sei lá, ela tem essa coisa que ela vai conseguir escapar dessa opressão. É poder, velho. As mulheres têm esse poder, tá ligado? Veja, o libertarianismo seria a verdadeira direita? Eu não sei se eu concordo com esse termo, tá ligado? Mas eu acho que a verdadeira oposição ao socialismo, a qualquer grau de socialismo, é o libertarianismo. Tá ligado? Econômica, que é, pô, é uma merda que, né, que ela tem que usar a xota dela pra conseguir se livrar disso. Mas, assim, é uma merda, é um interesse, mas, assim, o sistema tá organizando tudo pra você ficar assim, pra você sentir essas coisas. E aí vem a extrema-direita, te dá todas as respostas, te dá autoestima, que aí começa todas aquelas coisas de homem, né, de o homem provedor, o mindset do cara, você não pode ser fraco, aí surge aquelas aberrações, não sei se vocês conhecem aqueles Andrew Tate. Tem um documentário muito bom que é Por Dentro da Machosfera na Netflix. O cara vai lá e entrevista uns caras, os representantes dessa porra toda aí. É muito engraçado, porque eles são realmente patéticos, assim. Mas aí eles vêm com essas referências de homem, e aí eles falam com essa garotada que tá no quarto, batendo punheta, sem perspectiva. E assim, O problema do Arthur... Eu vou evitar falar para não tomar um processo aqui. sempre um cara super machão, com um monte de carro na garagem, e começa a encher a tua cabeça de coisas. E aí você entra nessa noia, daqui a pouco você tá reproduzindo esse discurso, você tá xingando mulher no Instagram, no Twitter, você tá usando esses termos de retardado que esses caras usam. Mas tudo isso é por quê? Porque você não tem perspectiva de futuro, você tá puto com o sistema, você tá muito bravo com o sistema, só que você se agarrou a outra coisa e ainda... E aí, o mais irônico ainda é que esses caras estão usando um capitalismo que te fudeu pra ficar cada vez mais milionário vendendo curso. E comprando outra Lamborghini, que vai fazer ele pegar mais mulheres ainda, enquanto você fica achando que você vai chegar nesse nível, assim. Então é muito interessante esse texto. Muito interessante, muito interessante. Legal mesmo. Quem diria, né? Pô, olha só. Quem diria? Um Petri comunista confirmado. Né? E anti-Red Pill. É bom demais. Vai, vou ver isso aí. Vou ver esse texto. É maneiro, maneiro. Galera, o link para o vídeo original aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve, deixa o like, se inscreve aqui no canal do Corte também. É nóis.